E em meio à possível troca no turismo, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirma que o presidente Lula deve fazer uma reunião com uma cúpula do governo já nos próximos dias. André Anelli de volta ao Jornal Jovem Pan com os detalhes pra gente. André, conta aqui. O governo planeja fazer uma reforma ministerial, é isso? Pois é, Lívia, essa é a pergunta de milhões, mas pelo menos oficialmente ainda não. O ministro Alexandre Padilha negou que seja vontade do presidente Lula fazer uma reforma ministerial. O chefe das relações institucionais se manifestou sobre o tema diante dos rumores da saída de Daniela Carneiro do Ministério do Turismo. Mas o ministro reconheceu que existe sim uma vontade do partido de Daniela Carneiro, que é o União Brasil, de reavaliar as indicações feitas para o primeiro escalão do governo. O Partido União Brasil vem apresentando um desejo de reformulação da representação dos seus 3 ministros indicados. Isso é absolutamente natural que um partido queira apresentar isso. Não apresentou nada especificamente sobre um ou outro ministro, mas está na pauta discutir com a União Brasil essa reformulação. O presidente Lula, inclusive, pediu que a gente pudesse conduzir esse debate com a União Brasil, como também com os outros partidos que queiram fazer essa discussão. Lembrando que na divisão de ministérios para garantir a chamada governabilidade, Lula contemplou a União Brasil com 3 pastas. Valdez Góes na integração regional, Juscelino Filho nas comunicações e a Daniela Carneiro no turismo. Mas para alguns parlamentares do partido, Daniela e também Góes não podem ser considerados como cota do União Brasil. No caso da ministra, inclusive, ela tenta na justiça deixar o partido sem perder o mandato de deputada federal licenciada por causa justamente da pasta do turismo. Pelo menos outros 5 parlamentares também tentam sair do União Brasil por alegação de assédio da direção nacional do partido. E diante dessa indefinição nos ministérios, principalmente do turismo, o União Brasil tem apresentado infidelidade nas votações consideradas prioritárias para o governo na Câmara dos Deputados. A melhoria dessa articulação no Congresso Nacional também deve ser tema da próxima reunião ministerial, marcada para esta quinta-feira. No encontro, os ministros também devem apresentar um balanço das ações já realizadas até agora. Quem não deve participar desse encontro é Daniela Carneiro, porque já existe até uma bolsa de apostas aqui no Palácio do Planalto de que ela cai até quarta-feira, Lívia. Obrigada, André Anelli, pelas informações. E a partir de agora, você que estava acompanhando a Voz do Brasil na rede de rádios aqui da Jovem Pan, bem-vindo, bem-vinda ao Jornal Jovem Pan, que traz as principais notícias e análises deste comecinho de semana. Muito obrigada pela audiência. Agora, Dora Kramer, quero te ouvir a respeito dessas articulações que envolvem uma possível mudança no Ministério do Turismo, que hoje é comandado por Daniela Carneiro, que era do União Brasil. A grande pergunta que fica é: será que todos esses esforços do partido, do União Brasil, para que haja essa mudança do ministério, a revelia de integrantes do governo, do PT no Rio de Janeiro, a revelia de Vaguinho, um importante aliado político do governo, será que se isso se concretizar, isso coloca um ponto final e vai se converter em governabilidade, em votos do União Brasil pró-governo no Congresso? Lívia, não coloca nenhuma vírgula, quem dirá um ponto final. Claro, evidentemente que isso não resolve. É claro que fazer ajustes, tem essa questão do União Brasil, e você vê que o ministro Padilha falou em 3 ministérios, né? Eu não sei se vai haver mudança nos 3, mas no turismo certamente haverá. Agora, porque a tensão entre legislativo e executivo não está aí. Claro que isso contribui, toda a desorganização, você dá força excessiva para indicações do Senado, sem considerar a Câmara, tudo isso contribui. Agora, claro que não resolve você mudar um ou outro ministro, porque a tensão, ela existe porque há visões de mundos diferentes entre a presidência da República e o Congresso Nacional, a maioria do Congresso Nacional. Por isso é que
pautas terão de ser negociadas caso a caso. Daí é que, se há organização, essa negociação fica mais fácil. Se não há organização, não é? Aí acontece o que aconteceu lá na MP da Esplanada dos Ministérios, que o governo quase se arrisca a perder tudo. Mas, antes de finalizar, eu queria trazer um ponto. Está se discutindo o Ministério do Turismo, se um é bolsonarista, se outro não tem gratidão e tal. E o turismo? E o turismo, propriamente dito? O Brasil, que tem esse potencial de turismo, não recebe uma ínfima parte de turistas que poderia. Cadê a discussão? Qual é o plano? Qual é o projeto? Não, isso aí passa ao largo, ninguém quer saber. E, na minha visão, acho que seria o assunto principal, né? Deveria ser, Dora, com certeza. Agora, Nelson Kobayashi, quero te ouvir a respeito disso também, porque nós tivemos recentemente, falando dessa dificuldade de governabilidade, o governo federal empenhando quase 2 bilhões de reais em emendas parlamentares às vésperas da votação da MP da Esplanada, que estava tendo dificuldades de avançar no Congresso. Temos essa pressão que partidos fazem para que os aliados façam uma dança das cadeiras nos ministérios, ou seja, são ações, são tentativas que o governo tem acatando a esses pedidos de aliados de garantir a governabilidade. Mas qual é o limite para isso? Existe um limite ético, pelo menos? Pois, infelizmente, hoje, o único limite que eu acho que o governo está vendo é o limite financeiro, porque se soltar 1 bilhão a cada votação importante para o governo, a gente vai ter muitas dificuldades para os cofres públicos, né, Lívia? E eu acho que, apesar disso, né, parecer uma brincadeira, eu acredito que esteja, sim, na análise, no cálculo político do governo, que eu acho que é de investimento. Se com a Daniela e com o Góes e com o Juscelino Filho, o União Brasil ainda demonstra dificuldade de apoiar as pautas do governo no Congresso Nacional, talvez outras pessoas destes partidos poderiam fazer com que haja mais facilidade nessa negociação no Congresso para que o governo não precise se ver, vez ou outra, se utilizando de emendas parlamentares. Eu acredito que seja essa a intenção, de fazer valer mais os cargos ministeriais nessa negociação. É claro que é uma dificuldade imensa para o governo criar essa governabilidade por falta de articulação e de articuladores hábeis no Congresso Nacional, por ter uma baixa popularidade nesse momento o presidente Lula, vindo já da eleição apertadíssima, pelas pautas não serem tão populares assim, arcabouço fiscal com indicação de aumento da arrecadação, uma reforma tributária que sempre é muito polêmica em todos os setores da sociedade, e claro, isso tudo gera dificuldade de articulação que o governo vê agora, de alguma forma, uma tentativa na mudança das cadeiras dos ministérios, em especial do União Brasil.